Peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38 ao 42. Hoje é sábado, estamos na semana de Páscoa, e ontem foi falado sobre a morte de Jesus, sexta-feira da Paixão, ou sexta-feira santa, que mostra que Jesus morreu e ele derramou o seu sangue por 7 lugares, né? E a morte de Jesus nos trouxe benefícios, nos trouxe perdão dos pecados, perdão das nossas iniquidades, também nos trouxe cura de todas as enfermidades e nos trouxe cura de todas as dores. Que dores são essas? Dores na alma, dores no espírito, dor emocional, psicológico, né? Dores psicossomáticas, são dores de todo tipo, traumas de infância, medo, a fobia, todo tipo de dor, Jesus também levou sobre ele. E o melhor, ele perdoou os nossos pecados e nos trouxe a salvação. Tudo isso na sexta-feira. A morte de Jesus trouxe um grande benefício para nós. Isso na sexta-feira. Ele foi julgado, condenado, sentenciado à morte, pendurado na cruz, e lá, até chegar na cruz, derramou o seu sangue por 7 caminhos, né? Ou 7 lugares: Jardim de Getsemane, Sinédrio, que é o local onde ficavam os religiosos, era composto por 70 fariseus, mais o presidente, então 71. O pretório, que era o local onde ficava o Pilatos, governador, a fortaleza Antônia, onde ficava o Herodes, também governador, a via dolorosa, o caminho até chegar ao Calvário, que é a caveira. Calvário quer dizer caveira, né? O Gólgota, um lugar como se fosse a caveira, o monte onde Jesus foi subindo, né? E aí, enfim, foi colocado numa cruz, onde realmente ele foi morto. Então, esses 7 lugares onde Jesus derramou o seu sangue: Jardim do Getsemane, Sinédrio, Pretório, Fortaleza Antônia, Via Dolorosa, Calvário e Cruz. Isto tudo numa sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão de Cristo. E no sábado, porque ele foi tirado na sexta-feira mesmo da cruz, porque no dia seguinte se comemorava a Páscoa, que para os judeus quer dizer passagem. Nós vamos aprender isso amanhã, o significado de Páscoa. Então foi tirado Jesus da cruz, né, do madeiro, e foi colocado em um sepulcro. Isso está escrito em João capítulo 19, versículo 38. Acharam a palavra de Deus aí? Pegue a palavra e leia assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus lá da cruz, onde estava crucificado, e isso na sexta-feira. E Pilatos lhe permitiu que tirassem. Então foi e tirou o corpo de Jesus da cruz. Versículo seguinte: e foi também Nicodemos, eu estou lendo, está certo. E foi também Nicodemos, que é aquele mesmo lá de João capítulo 3, tá? Aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, sem uso, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Colocaram Jesus nesse sepulcro. E de quem era esse sepulcro? De José de Arimateia. E novo, hein? Sem uso. José não tinha morrido. Jesus morreu primeiro do que ele. Então José, como era um homem rico, e um homem muito sensível, também fazia parte da elite religiosa e da
também a parte política daquele tempo, ele conseguiu a permissão de Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar em sua própria sepultura, né? E aí Jesus foi colocado ali. Então Jesus passou ali a sexta e passou ali também o sábado. E hoje é o quê? Sábado. Mas durante esse tempo, da morte de Cristo até a sua ressurreição, onde estava o seu espírito? Porque esse tempo, a gente sabe que a alma, o espírito se desprende do corpo. E a algum lugar ele vai. Então nós vamos aprender hoje que existem algumas linhas teológicas de interpretação que mostram algumas passagens. Não estou afirmando, mas a Bíblia nos mostra essas passagens, dá para a gente entender mais ou menos isso, que entre o tempo da morte de Jesus e até a sua ressurreição, o seu espírito foi a algum lugar, ou em alguns lugares. Amém? E hoje nós vamos aprender esta revelação entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, onde estava o seu espírito. Quem quer aprender sobre isso? Você quer aprender? Então nós vamos ler mais uma vez o versículo 42, que diz assim, vamos lá, bem alto, bem forte. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto, aquele sepulcro, puseram a Jesus, sepultaram Jesus. Quem crê nesta palavra? Você crê? Você vai aprender hoje esta revelação. Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Comece a aplaudir mais forte, diga isso para Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua palavra vai ser ministrada nesta manhã. Venha com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar? Uma coisa é interessante sobre a morte de Jesus. Nesse texto, Jesus não tinha nem sepulcro, não tinha nem onde a ser colocado. E ele foi colocado no túmulo emprestado. Alguém que comprou, como José Arimateia, comprou aquele sepulcro e já reservou futuramente o seu sepultamento. Quem já comprou o sepulcro aí? Você já comprou o seu, Batista? Está vendo? Já está antecipando a sua morte. Quem ainda não comprou? Levante a mão. Você quer ser lançado no rio? Onde você quer ser enterrado? Quando você morrer, você quer ir para onde? Ah, quer ser queimado na madeira, no mato? Quer ser queimado onde? Ó, José Arimateia comprou dele, o Batista já comprou dele. Já comprou o seu também? Já comprou também? Ó, já comprou dele o Vilarino. Aí já está a mãe dele lá. Tem pessoas que fazem isso, já compra porque já quer ser enterrado ali. Já tem um destino. Mas Jesus tinha comprado sepulcro? Jesus não comprou nenhum sepulcro. Jesus disse: ó, eu quero ser enterrado aqui, ó. Não. Por que você acha que Jesus não comprou? Porque ele sabia que ia perder o sepulcro. Ele ia ressuscitar. Para que ele quer sepulcro? É ou não é? Ele vai comprar para usar 3 dias, depois subir? Então ele já sabia que não ia precisar do sepulcro. Mas aí foi colocado, lá em Mateus capítulo 20, versículo 19, ele foi colocado num sepulcro que não era dele, num túmulo que não era dele, porque ele sabia que iria ressuscitar. Mateus 20, versículo 17. Então Jesus pensou: para que eu vou comprar um sepulcro se eu não vou ficar aqui? Só compra sepulcro quem vai ficar lá, o Batista, o Vilarino,
Esses vão ficar lá, então eles já compraram. Quem não compra sepulcro é porque vai subir. Quem vai subir aí? Vai perder o sepulcro. É ou não é? Vai perder o túmulo. Então não vamos jogar. Jesus disse, eu não vou jogar dinheiro fora. Jesus pensou, né? Eu não vou jogar dinheiro fora. Ele não comprou. Olha lá. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes, olha o que Jesus vai dizer, hein? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Fizeram isto com ele, na sexta-feira crucificaram. E o entregaram aos gentios, e o entregarão aos gentios, para que deles se escarneçam, e açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele tinha ciência de que se ele comprasse um sepulcro, ele ia perder. Ele disse, eu não quero. Então José Arimateia foi, tirou Jesus da cruz, no mesmo dia em que foi morto, né? Condenado, colocado na cruz ali, foi morto, colocou Jesus, José Arimateia, foi lá, tirou Jesus, e o colocou em seu sepulcro. A palavra de Deus não diz claramente onde Jesus esteve, claramente, onde Jesus esteve entre a sua morte e a ressurreição, porque ele foi condenado e morto, sexta-feira ele foi crucificado, e na sexta-feira, mesmo antes da noite, ele foi tirado, e colocado nesse sepulcro de José da Arimateia, e lá ele ficou na sexta, lá ele ficou no sábado, até o domingo, primeiro dia para os judeus, Jesus ressuscitar, mas durante esse espaço de tempo, sexta, sábado e até o domingo da ressurreição, onde que estava o Espírito de Jesus? Porque a gente sabe, o corpo vai para a terra, como o próprio Deus disse, do pó foi tomado, do pó voltará, apesar que Jesus não foi tomado do pó, né? Não foi criado do pó, ele foi gerado dentro de Maria, não foi pó, foi gerado realmente pelo Espírito Santo, mas ele voltou para o túmulo, né? Ele foi para lá, para o túmulo. Mas onde estava o Espírito de Jesus durante esse tempo? Há algumas interpretações bíblicas, não vou dizer afirmamente, assim, afirmando, mas a gente busca recursos e tem base bíblica, né? Embasamento bíblico para mostrar mais ou menos e elucidar, né? Elucidar os pontos que é meio misteriosos, vamos dizer assim, pontos misteriosos. Durante esse tempo que Jesus esteve no sepulcro, o seu espírito, em primeiro lugar, né? Existem 3 possibilidades teologicamente, onde estava o Espírito de Jesus. O primeiro lugar que fala que o Espírito de Jesus foi ao céu, ao paraíso. Isto é um termo paraíso e céu, designado para descrever a presença de Deus e o lugar que é o céu mesmo. As palavras são mencionadas, o mesmo lugar. Então a pessoa diz, pastor, céu e paraíso é a mesma coisa? Se a gente for ler aqui a palavra de Deus, e vamos ler isso, afirmando que as duas coisas se parecem, mesmo local, tanto paraíso como céu. Lá na cruz, enquanto Jesus estava, coloca em Lucas 23, versículo 42 e 43. Enquanto Jesus estava na cruz, vai dizer exatamente isso, ó. E Jesus estava no meio, e do lado dele tinha 2 bandidos, não eram isso, gente? 2 bandidos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, e Jesus foi crucificado no meio, eram 3 cruzes e 3 pessoas, e um dos bandidos olhou para Jesus, e exatamente falou isso, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, né? E disse-lhe Jesus, em verdade, te digo, que hoje estarás comigo. Então, quer dizer que o Espírito de Jesus foi ao paraíso,
e levou consigo o espírito do ladrão. Porque ele afirma, hoje, não é amanhã, hoje mesmo. Então foi justamente na sexta-feira que ele foi ao paraíso. Pastor, mas o paraíso é céu? Considerado céu, exatamente isto. Porque vou te mostrar uma revelação em que Paulo também foi arrebatado, ele diz, ao terceiro céu. Coloca aí segunda carta de Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz o apóstolo Paulo, segunda carta, capítulo 12, verso 1. Paulo, ele teve uma revelação. Olha o que ele vai dizer. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, olha, ele está dizendo de si mesmo, mas de uma forma como se ele não estivesse falando eu, ou de uma outra pessoa, mas é ele mesmo, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí diz, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele teve essa revelação, apóstolo Paulo, que ele mesmo ficou confuso. Ele vai falar da revelação, mas não vai falar a revelação, porque Deus não permitiu, mas ele estava meio confuso. Eu não sei se eu fui em carne, até lá, ver o que Deus me mostrou, ou eu fui em espírito. Se eu tivesse com Paulo ali, eu diria para ele, Paulo, você com certeza foi em espírito, porque não teria como você ir até o céu, que é o paraíso, em carne, assim como João escreveu o Apocalipse. Se você leu João capítulo 1, não precisa colocar não, primeiro capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, vai dizer que João foi arrebatado em espírito. João já afirma ali categoricamente que ele foi aos céus, onde ele viu toda aquela maravilha, mas ele foi em espírito. Ele não foi em carne assim, corpo, consciente, não, ele foi em espírito. Só que Paulo aqui está meio confuso. Ele não sabe se ele foi no corpo, ou se ele foi fora do corpo, ou seja, se ele foi em espírito, ou ele foi em carne. Mas ele confessa que viu coisas maravilhosíssimas, que não foi nem permitido ele contar. E ele vai dizer o quê? E fui arrebatado ao terceiro céu. Quantos céus existem? 3 céus. 3 céus existem, tá? Isso é bíblico. Mas Paulo foi arrebatado no último céu. Qual é o primeiro céu, pastor? Quando você sai dessa igreja, ou quando você sair daqui, você vai olhar para cima e você vai ver o primeiro céu. Esse é o primeiro céu que nós conseguimos enxergar, onde tem nuvens, onde tem pássaros, onde tem estrelas. Esse é o primeiro céu. Só que se você pegar um foguete ou um avião, você vai parar no segundo céus, que é onde tem o universo, onde estão os planetas. Aí você vai subir para os segundos céus, onde uma pessoa sobe com foguete. Mas se você for com Jesus arrebatado em espírito, você vai subir no terceiro céus, que é o trono de Deus, a morada do Altíssimo, e onde o lugar já está preparado para os salvos que um dia irão para o terceiro céu, que é o paraíso. Aí não tem como você enxergar, nem tem como você subir de foguete. Lá só vai entrar arrebatado. Quem vai entrar arrebatado lá? Só entra arrebatado. Esse é o terceiro céu que Paulo está mencionando. É por isso que não tem como ele entrar num corpo pecaminoso, mas ele tem como sair do corpo e ir com o espírito até lá, como o próprio Jesus foi. O próprio Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo. E quando o corpo de Jesus estava no sepulcro, Jesus, o espírito dele estava no céu. Foi para o paraíso. Para quê? Para levar o ladrão da cruz, hein? Esse ladrão teve um benefício antes de mim e de você, hein? O homem aprontou, e nos últimos instantes da sua vida, creu em Jesus
e ainda teve a oportunidade de chegar primeiro do que eu e você no céu. Mas eu vou chegar lá, e você? Eu vou ir lá, hein? Mesmo que eu seja o último a entrar, mas eu entro. Quem entra também? Eu entro. Esse ladrão entrou. Então essa é a primeira linha teológica que nós acreditamos que, enquanto o corpo de Jesus estava no sepulcro, esse tempo intermediário entre a morte e a ressurreição, Jesus foi ao céu e levou o ladrão da cruz. E a morte dos santos, a morte dos salvos é uma coisa preciosa. Deus se agrada com isso, ainda que seja triste aqui na terra, para os familiares, né? Não é assim, não é triste para os familiares? Mas para Deus é uma coisa maravilhosíssima. Olha o que diz o livro de Salmos, 116, e o versículo 15, coloca aí, Salmos 116, e versículo 15, olha o que diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Precioso, o que é preciosidade? É algo raro, é uma coisa maravilhosa. Então olha o que diz a palavra: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então para Jesus a morte é uma coisa linda, para Deus a morte é uma coisa maravilhosa, porque sabe que o salvo só pode passar para lá quando morrer ou no dia do arrebatamento. Então é somente assim, ou se Jesus foi lá e trasladar, né? Como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Elias. Se ele quiser trasladar, arrebatar, na vivo ele faz isso antes do arrebatamento. Mas se ele quiser esperar pelo arrebatamento, a pessoa não vai ver a morte. Mas se ele quiser também logo trazer pela morte, a pessoa morre aqui, mas amanhã estará com o Senhor lá. Hoje você parte daqui, mas amanhã você estará com Ele lá. Por isso que Jesus, próprio Deus, disse: preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor. Olha o que Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. É triste para nós, familiares, né? Que ficamos tristes aqui na terra com a morte de um parente, um pai, um filho, uma filha, um amigo, um marido, a mulher. Mas para Deus é uma coisa maravilhosíssima. Por que é maravilhosíssima para Deus? Porque Ele traz para ti, Ele leva com Ele aquele salvo que faleceu. E olha o que Paulo vai dizer, exatamente isso, né? Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo vai dizer acerca da vinda do Senhor e da ressurreição. Olha o que ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormir é que já morreram, tá? Por quê? Porque para Deus a morte dos salvos é um sono. Lembra de Lázaro? Jesus disse que Lázaro fazia o quê? Dormia. Aí os discípulos disseram: então não vai acordar, não, deixa ele dormir. Vai acordar alguém que está dormindo? Mas o que Jesus está dizendo? Estava morto. Mas para Jesus ele dormia. Porque a morte, para os salvos não tem como detê-lo. Então a morte para os salvos é um sono. Onde Jesus vai vir e vai: acorda, meu filho. Acorda, meu filho, vamos subir. Levante daí desse montão de terra. Sai dessa terra aí, meu filho, vamos subir. Você está dormindo até... Rapaz, meu filho, você está dormindo quantos anos, hein? Quantos dias você está dormindo, hein? Levante, meu filho. Então a morte para os salvos é um sono. Está lá, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Porque tem pessoa que fica triste, realmente. Como os demais que não têm, esses são os ímpios, que não têm esperança mesmo, porque não tem salvação. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer, está vendo aí? Dos que dormem, Jesus, né? Como ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Verso 15: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, que é a vinda do arrebatamento, né? Não precederemos com os que dormem, porque seremos arrebatados, não morreremos.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, está vendo? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Então não compra sepulcro não, porque vai ficar, viu? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, dizendo: nós não morreremos, porque estaremos com o Senhor vivo para todos sempre. Podem aplaudir o Senhor. Então a morte não pode deter o salvo. A morte é um sono, porque vai chegar um tempo que Deus vai lá, Jesus vai lá despertar aquele que está dormindo, para subir com ele e vivo, ressuscitaremos, quer dizer, será ressuscitados, vivos, e subirás com o Senhor para o céu. Mas também, há uma segunda linha de interpretação, que diz quando Jesus morreu, entre a morte e a ressurreição dele, nesse espaço de tempo de sexta para o domingo, o Espírito de Jesus também foi a algum lugar. E esse lugar, para uma linha teológica, ou uma segunda linha teológica, biblicamente falando, diz que é um lugar chamado intermediário. Você já ouviu falar desse lugar intermediário? O que é um lugar intermediário? O que é intermediário? Que está no meio, entre dois pontos. Há um lugar intermediário, que está no meio, que separa dois pontos. E que esse lugar intermediário seja o Sheol, ou o Seol, ou o Hades, onde as pessoas sem a salvação esperam pelo juízo final. Seria um lugar intermediário, onde as pessoas que morrem sem salvação, está ali a sua alma, está ali o espírito da pessoa, até o dia do juízo final, quando serão tirados desse lugar chamado Seol ou Hades. A palavra Seol é uma palavra hebraica que apresenta significados variados, ou variáveis, significados variáveis na Bíblia, como morte, sepultura, profundezas, pó, poço, cova, buraco, mundo dos mortos e até mesmo chamado de inferno. Então esse lugar intermediário chamado Seol tem por esse variáveis lugares, ou variáveis nomes, assim, significados, Então esse nome Seol é a palavra de Deus no hebraico, e traduzido para o grego chamado Hades, ou alguns falam Hades, mas é Hades, que é no grego translatado do hebraico para o grego, ou seja, tirado do hebraico para o grego chamado Hades. Esse lugar Hades, que a palavra de Deus fala, é a palavra grega do Seol, no hebraico, que significa mundo dos mortos, ou lugar de tormento. A palavra grega Hades é do nome hebraico Seol, que quer dizer mundo dos mortos, ou lugar de tormento. Esse é o lugar do tormento, ou o Seol. Jesus, ele desceu às profundezas, como diz o Seol, quer dizer, sepultura, profundezas, lugar dos mortos. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10, vai dizer exatamente isto. Isso tudo em espírito, tal. Enquanto o corpo de Jesus estava lá no sepulcro de José da Arimateia, o espírito dele estava indo. O espírito dele estava passando em alguns lugares. Primeiro levou o bandido, o ladrão na cruz no céu, depois ele foi para outro lugar. Isso em espírito, porque o céu é um lugar espiritual. Esse lugar também fala. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido. Quem desceu? Jesus. As partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, Jesus que desceu,
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Desceu. Estava o corpo dele na terra, mas o espírito dele estava descendo em algum lugar. E esse lugar nós colocamos como Hades. No grego quer dizer mundo dos mortos ou lugar de tormento. E a palavra no hebraico, Sheol, que quer dizer profundezas, sepulcro, né? Poço, pó, cova, buraco, enfim, morte. Conta-se na Bíblia uma história de um rico e um Lázaro. Já ouviu falar dessa história? Coloca aí a história do rico e Lázaro em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 26. Jesus contou essa história que é como uma parábola, mas é uma história real mesmo. E ele vai dizer exatamente esse lugar chamado Hades. E vai dizer como é que é este lugar. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Vai vendo. Havia também um certo mendigo, um pobre, miserável, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado onde? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, Sheol no hebraico quer dizer sepultamento, lugar escuro, morte. E no grego, Hades, que é do hebraico para o grego, quer dizer lugar de tormento, lugar do mundo dos mortos. E no Hades, ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos, estava em cima ou embaixo? Profundezas da terra. Onde diz a palavra em Efésios que Jesus desceu às mais baixas profundezas da terra. Lá no Hades. E no Hades, ergueu os olhos. O rico estava no Hades e o mendigo estava onde? No seio de Abraão. Então ele estava em cima. Estando em tormentos. Olha só o lugar de tormento, hein? E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Se ele estava embaixo, ele ergueu os olhos e viu Abraão e o mendigo Lázaro. E ele estava em um lugar terrível. E olha o que ele vai dizer. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então Hades é um lugar de tormento. Disse, porém, Abrão, filho, chamou até o que está lá no Hades de filho, né? Filho, porque o rico e o pobre é filhos de Deus, né? Filho quando se converte, claro, automaticamente. Porque se não se converteu, não recebeu Jesus, não é filho, é criatura, né? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E esse filho não soa como algo agradável, viu? Porque se a pessoa não recebe Jesus, não pode ser chamado de filho. É criatura. Esse filho é como se fosse um tom pejorativo. Ô filho, vem cá, filho. Não estou chamando carinhosamente. Estou dizendo, ô filho de Deus. Sabe quando você está chamando a pessoa meio assim, de um jeito pejorativo, né? Um jeito não de carinhoso, mas um jeito forte. É como se Abraão dissesse isso, ô filho, lembra-te de que recebeste, ou diz assim, ô miserável. Vamos dizer assim, um jeito mais carinhoso, né? Ô miserável, você lembra, miserável? Você lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida? E Lázaro, somente males? E agora, este é consolado no seio de Abraão. E tu, atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. O que é o lugar intermediário? Lugar onde separa dois pontos. Ou seja, o Hades separa o lugar do paraíso, o lugar do céu, do lugar de tormento, o inferno.
Então, há um lugar intermediário, onde as pessoas que morrem vão para lá. Então, esse lugar é chamado de Hades, ou no hebraico Seol. O abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós descer, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Mas quem é que está no paraíso quer descer? Quem quer descer? Jamais. É mais fácil quem está lá embaixo querer subir. Mas quem está em cima, Deus me livre, quer descer. Mas você vê que não é Lázaro que quer descer, mas é o rico que quer, mas não tem como subir. Ele quer subir, mas não tem como, porque ele só fez o que era mal. Então, Jesus também, segundo a linha teológica, enquanto o seu corpo estava no sepulcro, o seu espírito, a sua alma desceu às profundezas da terra e foi até o lugar chamado Hades. Você quer ver que ele foi até lá? Vou te mostrar. Abram aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao 36. Jesus foi a esse lugar chamado Hades, quando ele morreu. O espírito dele foi lá, a alma dele. Olha o que vai dizer, presta atenção. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando o vós o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que Pedro está dizendo? A morte não pôde segurar Jesus. Por isso que Deus foi lá e soltou as cordas da morte, soltando Jesus para ser ressuscitado. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sua sepultura. Davi não ressuscitou. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, que é Jesus, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixado no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então a alma de Jesus desceu ao Hades, mas não ficou lá, porque Deus o ressuscitou. Ele foi até lá, mas não ficou por lá. Jesus foi até o Hades, e ele viu coisas impressionantes. Por que você acha que Jesus dizia dos tormentos? Porque ele sabe que existe. Ele foi passando, ele passou pelo céu primeiro, depois ele desceu às profundezas da terra, passou pelo Hades. Segunda linha teológica, primeiro céu, paraíso, segundo o Hades. E terceira linha teológica também, nós consideramos que ele foi até o inferno. Até o inferno. Pastor, o Hades não é inferno? Não. O Hades é o lugar intermediário entre o inferno e o lugar de tormento.
Por quê? Porque ainda não foi julgado. As pessoas só irão para o lago de fogo ou inferno quando serem julgados. Então, quando uma pessoa morre aqui, automaticamente os salvos se desprendem e vai para o paraíso, que é o céu, ao lado de Jesus. Agora, o ímpio, ele vai para o Hades. Ele fica nesse lugar intermediário até o dia do juízo final, onde ele será ressuscitado, o ímpio, e depois condenado. Daniel falou isso, Apocalipse fala do juízo final, né? Olha o que diz Daniel para você entender. Coloca Daniel 12:2 aí. Daniel falou sobre essa questão. Daniel 12:2 vai dizer assim, ó: e muitos dos que dormem, o que é esse dormir? É morte, dorme no pó da terra, que morreu com Cristo, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Esse é o arrebatamento. Uns para o quê? A vida eterna. E outros para o quê? Vergonha e desprezo eterno. Por que vergonha? Porque serão ressuscitados para serem sentenciados à morte novamente. Em Apocalipse fala exatamente isso. Apocalipse 20, versículo 11, fala do juízo final. Que serão ressuscitados para serem condenados. Então o Hades é o lugar intermediário entre o inferno permanente, o lugar permanente. Então ele está ali como um lugar intermediário. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, viu os mortos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, até o mar, quando o avião caiu, que ninguém achou corpos, o mar vai ter que dar, todos os lugares onde tiver lá o corpo desaparecido, vai ter que trazer de volta para ser julgado. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aqui é a segunda morte, esta é segunda morte. Então tem que ressuscitar a pessoa que está no Hades para depois ser condenada, julgada no juízo final. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí sim seria o lugar permanente. Então o Hades é o lugar intermediário. E Jesus passou por esse lugar. E a terceira linha teológica fala também que Jesus foi até o inferno. Por quê, pastor? Peraí. Jesus morreu, não morreu? A morte estava sob domínio de quem? De Satanás. Hebreus capítulo 2, versículo 14, coloca aí Hebreus 2, versículo 14. Então estava sob o domínio de Satanás. Jesus teve que passar por lá. Ele vai dizer aqui, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, ele, Jesus, das mesmas coisas, para que pela morte, que ele morreu, aniquilasse o que tinha o império da morte. Império é domínio, aniquilasse. Isto é, o diabo. E livraste todos, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus teve que tirar ali, da mão de Satanás. Inclusive ele arrancou da mão de Satanás o quê? 2 chaves. Qual foram as 2 chaves que Jesus arrancou quando ele ressuscitou? Coloque Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Olha as 2 chaves que Jesus arrancou da mão de Satanás. Então ele teve que descer ao inferno. Para tomar de quem? De Satanás. Ele teve que ir lá pegar a chave. Se alguém tem que pegar a chave, ele tem que ir até Satanás e encontrar com ele. Então ele foi até o inferno para tirar de Satanás o que tinha na mão. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A morte pertencia a quem? A Satanás. E o inferno estava sob domínio de quem? De Satanás. Só que quando Jesus ressuscitou, ele tomou as 2 chaves de Satanás. E ele disse: aí Satanás, eu desci aqui para tomar de você essas 2 chaves. E lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, vai dizer exatamente isto. Que Jesus, ele padeceu, e ele estava até pregando. Sabia disso? Que ele até pregou? É, impressionante. Para os cativos, os enfermos, né? Olha o que diz aqui,
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, padeceu é morto, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou a quem? Aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses? Espírito não é carne, em prisão. Então quando ele morreu, ele desceu até o inferno para pregar àqueles que estavam cativos. Uns dizem aqui que espírito pode ser a alma de pessoas, outros dizem que espírito pode ser anjos caídos, demônios, como Jesus. Mas Jesus vai pregar para os demônios, é como se Jesus dissesse: eu estou aqui, fui morto, mas eu estou vivo, e tomou as chaves do demônio, tomou a chave de Satanás. Essa é a linha teológica que Jesus foi até lá. Os quais em outro tempo foram rebeldes, lá no outro tempo, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então Jesus desceu até o inferno e pregou para os espíritos em prisões. Em Judas fala quem eram os espíritos em prisão. Coloca aí, carta de Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas fala exatamente, uns falam que é espírito de ser humano, outros falam que é espírito de Satanás, alma. Então olha o que diz aí. Achou? E aos anjos que não guardaram o seu principado, que é a autoridade, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, o dia do juízo. Então Jesus foi lá, pregou para as almas cativas, para as almas que estavam presas, e outros dizem que ele pregou para os próprios anjos caídos, demônios, mostrando ali como se é o vencedor da morte e do inferno. E aí, após ter passado por tudo isso, no terceiro dia, o Espírito de Jesus, ele foi ressuscitado, e aí subiu aos céus, vivo, glorificado, e hoje está vivo para todo sempre. Se coloquem de pé e podem aplaudir o Senhor Jesus. Esses são os 3 lugares em que na linha teológica nós aprendemos com a palavra de Deus. Aqui em Pedro também fala, Pedro também fala que Jesus pregou o evangelho para os mortos, Aqui, capítulo 4 de Pedro, versículo 6, o mesmo texto que fala que ele desceu ao inferno, E diz aqui no capítulo 4, versículo 6, coloca aí. Porque por isto foi pregado o evangelho também a quem? Como pregado o evangelho aos mortos? Por isso que fala que ele pregou para os espíritos que estavam cativos, que estavam presos. Para se converter, pastor? Não é para se converter, é para mostrar que ele vive para todo sempre. Para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ele foi e pregou o evangelho para os mortos. Como? Quando ele desceu ao inferno. Você está vendo? E hoje ele não está no inferno. Hoje ele não está no Hades, mas ele está no céu, sentado à destra de Deus. Glória. Atos capítulo 7. Sabe quem viu ele sentado à destra do Pai? Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus. Que coisa linda. Quantos creem nisto? Vou ler aqui, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o versículo 7, do capítulo 7 e versículo 17. Vamos lá para você ver o que Estevão disse, Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Não é esse não. Capítulo 7, versículo 55. Capítulo 7, versículo 55 de Atos. Estevão não estava sendo apedrejado? Ele olhou para o céu, o que ele viu? O céu aberto. E quem ele viu no céu? Olha lá. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo,
E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Jesus já estava aqui, ressuscitado e do lado direito de Deus. Então a alma de Jesus não ficou no Hades, nem ficou no inferno, mas está com ele, e ele subiu glorificado para os céus, e hoje está sentado à direita de Deus, para te abençoar. Pode aplaudir o Senhor. Oh glória! Amém?